mercado de imóveis é um mercado que não inova. É um mercado que é o mesmo há 50 anos. E até o Roberto Justo disse que vai revolucionar o mercado imobiliário com a empresa nova dele. Então eu vou perguntar sobre isso também, mas eu queria perguntar quais são os diferenciais da Vitacom em um mercado onde não tem inovação. O maior deles, Ferri, a Vitacom ela se especializou em ser a melhor empresa disparado para investimentos imobiliários. Então, nós criamos toda uma estrutura focada no investidor. Então, desde a originação do terreno, é um terreno pensado por que ele é o melhor investimento. Então, critérios como liquidez, como valor de locação, como potencial de valorização, escassez, mobilidade, focados no investidor. E nós fizemos também um modelo em que os investidores os investidores qualificados, eles entram no momento antes do produto ser levado ao mercado de varejo, em que a possibilidade de ganhos é muito alta, porque ele entra como se fosse um co-incorporador. Então, deixa eu explicar. O mercado imobiliário, ele demanda muito capital, né? Cada terreno em São Paulo, facilmente você atinge valores com 100 milhões de reais. Um terreno é algo bem comum. E você precisa de capital para poder fazer a empresa crescer, continuar progredindo. Empresas que têm capital aberto, elas fazem uma operação chamada follow-on, né, que elas emitem ações, elas vendem uma parte da companhia para financiar o crescimento. No nosso caso, como nós não temos o capital aberto, nós fazemos operações de private equity. Então, nós fizemos muitos deals com fundos soberanos, fundos internacionais, Oriente Médio, Estados Unidos, que foram muito bem sucedidas. E agora, no momento, a gente tem um apetite para ficar com um stake maior dos projetos e a gente tem feito operações com investidores qualificados. Então, ele entra com um percentual como se fosse um co-incorporador, fazendo um investimento na incorporação no projeto, e ele entra num preço, num valor competitivo em que ele tem muito retorno. Então, o nosso alvo é atingir 25% ao ano de retorno, né, desse investimento imobiliário, e nós nos especializamos em dar todo o Mas suporte. 25% ao ano não é meio sonho, assim? Não sei por que não. Na verdade, você tem a composição com o INCC, né? Então, você supondo que o INCC gira em torno de 6, 7% projetado, a gente está falando de um retorno de 18% sem a correção da inflação. Então, esse é o retorno que a gente almeja no mercado imobiliário. Quando nós entramos em um projeto... Mas isso aí não quem entra no começo, né? É o mercado normal, digamos. Isso que entra no começo. Quem entra no começo. Então, isso, obviamente, ele tem um risco. O risco qual que é? Pode demorar um pouco mais para aprovação, você tem algumas questões atinentes à dinâmica do mercado imobiliário, mas ele captura um valor maior. Então, se ele vai ficar para renda, ele entrou num ponto bastante atrativo de mercado, então ele tem uma rentabilidade sobre o valor investido, né, que é o yield on cost, que nós chamamos muito elevado, ou ele pode revender esse patrimônio, esse imóvel, com uma valorização futura. Então, e nós nos especializamos, então tem todo o suporte, tem toda uma estrutura para fazer todo relacionamento, todo o suporte para esse investidor, e a empresa ela é inteiramente focada em atender os interesses do investidor, seja ele o investidor qualificado que entra antes, ou o investidor que ele entra na sequência comprando a varejo. E aí nós criamos uma segunda empresa, né, que ela foi fundada há cerca de 5 anos, que chama House, que é uma empresa que ela dá um suporte para o investidor ao longo da jornada, né? Como é que é isso? A gente vendia um apartamento para um cara que queria ter renda, um investidor que ele comprava num plantão e falava, olha, eu quero ter uma renda passiva. Quantas unidades foram vendidas já? Hoje já ultrapassamos 10 mil unidades aí desde a história da companhia. E a House é uma super imobiliária? A House não, ela começou como uma super gestora de imóveis. Então, o que acontece? O investidor comprava, eu sou um dentista, comprei um apartamento. Puta, no dia seguinte eu tinha que atender um inquilino. Cara, só porque o mercado imobiliário subiu de 2009 para cá, eu ouso a dizer que pouquíssima gente perdeu dinheiro com a Vitacom. Não perdeu. Valorização média é impressionante. 92%, né? 92%. Pô, Arthur, cara, é um monstro, hein? É jornalista, cara. É o AI da... É jornalista, cara. Aqui. Muito bom. Mas é isso mesmo. A rentabilidade média, o retorno médio foi de 92%. Isso é comprovado. Isso é 92% o quê? De retorno nominal sobre o investimento. Nominal, o cara comprou algo por 100 mil, vale 192. É isso. E daí, assim, a força do nosso mercado, ele vem de dar o suporte para esse investidor ao longo de todo o período. Então, nós criamos a House
para o investidor que queria ter renda, mas não queria ter trabalho, né? O pai rico, o pai pobre, renda passiva, põe o dinheiro para trabalhar para você enquanto você dorme. Então foi exatamente isso que a gente fez. Deixa aqui que eu administro, eu gero renda, eu distribuo. Então criou-se a House. Aí depois a gente falou, olha, isso aqui pode ser para todo o mercado, não precisa ser só para Vitacom, né? Por que eu vou ficar preso? Mas qual é a diferença do imobiliário? Porque imobiliário eu vou lá, coloco meu apartamento para alugar e pago lá 10% para imobiliário. É uma imobiliária, não é? A diferença é que primeiro a gente cuida de tudo, então a gente mobília, cuida da manutenção, das taxas, condomínio, água, luz, IPTU, do inquilino. Nós fazemos uma alocação flexível. Isso foi uma invenção da House que é incrível, tá? Você tem um modelo que você pré-paga, então não tem nenhuma inadimplência. Você pré-paga no cartão de crédito o mês que você vai usar ou o tempo que você for utilizar, e você mora naquele apartamento, daí você vai pagando de forma pré-paga os meses subsequentes. Se você não pagar, você não entra, que nem você não entra na sua academia. E se você não pagar, a catraquinha não gira. Então o apartamento ele funciona exatamente da mesma forma e a gente consegue trazer um retorno muito maior pela flexibilidade. Não tem burocracia, não precisa de contrato fiador, porque é um modelo totalmente diferente do mercado. Então nós conseguimos buscar, ainda mais com uma distribuição de digital, principalmente em multicanais, um retorno muito maior para aquele investidor, e ele acompanha esse investimento da mesma forma como ele acompanha um investimento no banco. Então ele tem um dash, né, um BI, em que ele vê lá a Vocês rentabilidade criaram do esse Eu, aplicativo? Criou tudo zero. eu tenho uma pergunta.